Sou o CEO da Benquio e, como a maior parte de vocês aqui, eu também sou desenvolvedora. Então, eu sou aquela pessoa que recebe a pizza embaixo da porta, né? E vocês, comigo, vão me ajudar a falar de Web 3.0. E como eu não sou nem um pouquinho maluca, apesar de desenvolvedora, eu estou trazendo aqui duas pessoas maravilhosas da Lab Data da FIA, a professora Liz e a professora Lê, que vão estar aqui comigo falando de Web3 e os seus desdobramentos e o que vai interferir, impulsionar e trazer no nosso mundo de desenvolvimento oportunidades, né, e desenvolvimentos. A gente acabou de ver uma palestra sobre gerações, né? E se você conhece esse telefone, você ouviu falar de Web 1.0. E muito mais se você ouviu esse barulhinho aqui. Eu não ouvi, professora, tá? Enfim, essa foi a Web 1.0. E eu vou trazer um videozinho inspiracional para vocês, para a gente falar um pouco das oportunidades que a gente vai ter na Web 3.0. O que vocês viram aqui, o que vocês estão vendo, o que a gente está assistindo de Web 3, né? Alguns, Web 3.0, Web 3. Quando a gente está falando do Web 3.0, e vocês vão me dar licença para falar em Web 3 somente, que a gente vai falar um pouco mais para a linha de negócios e de conceitos. Não vai falar muito das tecnologias em si, tá? Elas estão permeando aí várias oportunidades. Tem uma colcha de palavras, uma colcha de conceitos que elas permeiam tudo que nós estamos vendo aqui. Alguns exemplos são de coisas mais futuristas e imersivas no mundo da arte, no mundo do entretenimento, da moda, do luxo, que algumas estão acontecendo e outras ainda vão acontecer. E não é só no mundo da moda, não é só no mundo do entretenimento que a Web3 ela vai influenciar. Óbvio, porque ela está toda conectada com a parte financeira, né, com as criptomoedas, com o blockchain por trás da tecnologia, que proporciona tudo isso, vai dar segurança. Vocês viram várias palestras ao longo do dia hoje falando de segurança. E por que esse tema está tão forte? Porque ele que vai proporcionar a gente dar esse tipo de experiência, esse tipo de programação aqui, junto com as pessoas, com os nossos clientes. Então, os campos da Web3, elas vão se abrir em vários segmentos. Vocês estão vendo aqui uma demonstração do iFood, que ativou 35 milhões de pessoas, 35 milhões de gamers no GTA. Então, é impressionante o que esse mundo da Web3 já está promovendo. Eva, mas o Web3 não está no ar, não.
Não está mesmo, ela está sendo construída. Mas todos os conceitos, tudo que norteia essa direção, pela primeira vez, antecede a própria tecnologia estar sendo aplicada. E isso é muito disruptivo, isso nunca aconteceu. Outra coisa, não é só o segmento do consumo, o segmento da educação, o segmento do game que está fazendo essa movimentação. A gente tem, dentro dos escritórios, dentro das empresas, no setor de saúde, no setor da educação, todas essas experimentações. E a gente vai, cada vez mais, usar a tecnologia para o bem. Eu acredito que, vocês já ouviram muitas vezes, lá atrás, quando uma tecnologia começou, quem é, pelo menos, da minha geração, vai estar falando de redes sociais que não ia colar, que ia desaproximar as pessoas. Eu sou da pessoa que olha e diz o seguinte, isso tudo aproxima as pessoas, conecta, trocam ideias. E eu, olhando para tudo que a gente vai encontrar aqui, a gente vai dar experiências que algumas pessoas sequer tinham. Aqui é um exemplo, por exemplo, que acontece dentro do Boticário, já com a máquina, olhando para o mundo do futuro, como que vai ser uma fábrica, fazendo uma imersão dentro das suas instalações. Então, eu vou muito além do game, a gente vai muito além do game. E tudo isso vai acontecer na Web3, em especial, por um grande motivo, vai descentralizar. E nós, quando a gente fala de desenvolvedores, que vamos fazer aplicações baseadas em blockchain, baseado em experiências 3D imersivas, a gente vai fazer com que aconteça todas essas camadas que vão fazer com que aconteça a Web3, ou o metaverso, que estão intrinsecamente ligados. Em especial, a descentralização. Nós temos várias pessoas hoje contribuindo para que essa web seja diversa, que a propriedade intelectual seja de todos e não de poucas pessoas. E isso vai influenciar muito o mundo criativo, porque vai ampliar vários horizontes. Pensem comigo, quando a gente tinha 10, 15 empresas trabalhando na Web 2.0 como é hoje, a gente já tem tanta coisa. Imagine na 3, com centenas de pessoas contribuindo e milhares de desenvolvedores já podendo desenvolver, que é o nosso caso. E uma das camadas que faz com que a gente crie, co-crie, é a camada da experiência. E essa camada, eu convido vocês a não só olharem os programas que vão estar conectados com o desenvolvimento da Web3, mas sim o que as pessoas estão pensando em todos os segmentos da economia. Isso vai fazer com que vocês usem, mirem as tecnologias, amem o que vão fazer, porque nós vamos ter arquitetos, desenvolvedores para a Web3, advogados, né? Vão ter vários contratos financeiros que vão ser regidos pela área de desenvolvimento. E tudo isso está nas nossas mãos e vai acontecer porque a gente está também indo para uma linha de mais segurança. E essa foto, eu acho ela o máximo, porque ela representa o que a gente vai conseguir trazer no metaverso, na Web3. A gente vai dar vento, movimento, mais opções para os nossos usuários. E o que eu posso fazer a nível de desenvolvimento? Então, se provoquem, porque eu tenho muitas frentes de desenvolver, me aprofundar tanto no back-end quanto no front-end. Tá? E nas interconexões, nas partes que integram dados e protocolos. As experiências serão inúmeras. Então, você vai poder não só trabalhar com óculos, eu até acredito que o óculos vai ser forte, mas a gente vai também democratizar a partir do celular. E uma das coisas que eu quero fazer uma provocação para vocês, e convido aqui a professora Alessandra para somar aqui a minha fala, a minha visão, e a professora Liz, enquanto a curva de adoção do metaverso pode ser debatida,
a utilidade e as oportunidades do metaverso. E a Web3, nós devemos estar on, porque ela vai acontecer, ela está acontecendo, e eu gostaria da opinião, aqui chamar ao palco a professora Alessandra, para fazer uma contribuição com o olhar da Labfia. Boa noite, pessoal. Cadê as palmas da Eva, galera? Ô, louco! A nossa monstra sagrada da comunicação. Que bom que vocês estão aqui. Deu uma apresentação super interessante, falou das oportunidades e fez o link aí com o metaverso. Nós somos aqui do Labdata FIA e a nossa experiência é a parte dos dados. Então, uma riqueza infinita que vocês terão são os dados gerados aí nesse metaverso. Então, hoje você tem várias formas de chegar no cliente, de encantar cliente, não é verdade? Não tem o Facebook, tem o Insta, tem o Google. E entrar no metaverso é só mais uma forma, é mais uma oportunidade. E você pode entrar no metaverso pelo computador, com tranquilidade, e você pode colocar de forma imersiva. Por enquanto tem óculos, mas num futuro próximo você vai colocar uma lente. E aí você vai para uma outra direção. E aí o que importa para nós? Os dados gerados nesse metaverso. Lá você tem o seu gêmeo digital, que pode ser um bonequinho ou ele pode ser um humanoide também. Já pode entrar como humanoide. E aí fica a critério do cliente. E lá no metaverso você pode fazer coisas que você não faz hoje em dia. Por exemplo, será que o que vocês acham? Todo mundo tem coragem? Todo mundo, não estou falando nós, entrar numa loja da Louis Vuitton, assim, e perguntar tudo? O que você acha? Não! Tem gente que tem vergonha, não vou entrar aí. E pode ser um super cliente potencial. E lá no metaverso, não. Você anda onde você quer e você faz tudo aquilo que você quiser, desde que tenha ética e não vai penalizar ninguém. Então, nós, enquanto colaboradores que analisamos dados, o que eu quero? A pessoa está no metaverso, o que ela fala, o que ela sente, a íris mexendo. Vou prototipar, vou subir o supermercado primeiro no metaverso, por exemplo. Aí o avatar olhou para a direita, ele olhou pela esquerda, ele colocou um cabelo amarelo, ele colocou um cabelo roxo. Todo aquele comportamento que aquele avatar faz lá dentro, que o humanoide fará lá dentro, é uma quantidade de dado muito importante, muito relevante, tá certo? A BenQ está fazendo um mega trabalho super importante aí nessa direção. Estão entrando também em metaverso, fundamental. E aí o próximo passo da cadeia é a parte dos dados. Então fica aqui uma dica para vocês, uma recomendação. Tenham atenção nessa camada de dados, porque a camada de dados ela vai valer assim uma fortuna impagável. Tá certo, pessoal? Quem vai estudar dado aqui? Todo mundo, não é verdade ou não? Tem que começar a estudar dado, olhar esse mundo novo para ampliar as perspectivas. Obrigada, Eva. Obrigada, professora Alessandra. Liz, quer dar uma complementada na professora Alessandra? Oi, Lia. Obrigada, Eva. Obrigada. Gente, a gente está muito contente de fazer essa parceria com a BenQ, Labdata e FIA, porque a gente capacita profissionais para aprender sobre a questão de dados, para aprender sobre metaverso. Então, a gente tem nos nossos cursos os chefes de vocês, os C-level, sabe? Que estão aprendendo e buscando entender como é o que está sendo falado dessas novas tecnologias e comportamento. E quando a gente fala de metadado, o que eu gostaria de contribuir é a camada que a Eva falou de experiência. Então, são 3 coisas que eu acho que são super importantes e relevantes que o metaverso traz. É a capacidade de te transportar imersivamente para um outro mundo. Então, efetivamente, tu tem essa sensação de estar em outro lugar. A capacidade de transacionar, porque tem uma economia baseada em blockchain, baseada no NFT. E a questão da transformação, onde eu me represento do jeito que eu quero dentro daquele mundo. Então, a gente convida vocês para conhecer um pouquinho mais. Lá na BenQ, a gente trouxe uma realidade imersiva que a gente pode estar trabalhando, a BenQ fica lá. E eu queria agradecer demais, Eva, pelo convite e a parceria que a gente está firmando, né, Ale? Então, obrigada, gente. E, Eva, parabéns pela apresentação. Obrigada. Pessoal, a gente vai dividir com vocês e
convido vocês a ficarem aqui para fazer mais alguma contribuição. Mas o que a gente quer dividir com vocês é a possibilidade de falar de dados, porque por trás de tudo isso que está acontecendo na Web 3.0 e na Web 3, está margeado em dados. Tem uma possibilidade, as minhas equipes eram assim, eu tinha 80% das pessoas querendo trabalhar no back-end e 20% no front-end. Hoje, está pau a pau. Está todo mundo dividindo espaço. Eu quero programar com óculos, eu quero ter uma experiência imersiva, eu quero saber de VR. Pá, está chegando o holograma. E a holografia, como é que funciona esse negócio? Pô, ninguém mostrou sobre isso. Então, todas essas experiências vão ser transcendentes a várias linguagens, elas vão se co-criar, elas vão falar e a gente vai poder fazer uma imersão nelas. Há várias fontes de dados e informações, como a própria FIA, que veio aqui gentilmente, a nossa parceira aqui para os desenvolvimentos da BenQ, né? A FIA tem um projeto super bacana conosco para desenvolver toda essa parte de inteligência. Gente, quando a Liz falou assim, tem alguns chefes de vocês ali fazendo cursos na FIA, gente, dezenas na Labdata. Na Labdata dezenas de pessoas, dezenas de CEOs, donos de negócios, que querem entender para otimizar os negócios. E isso aumenta em muito as nossas oportunidades. A gente está com um lounge ali ao fundo da BenQ, que a gente deixou para vocês sentarem, descansarem, trocarem ideias. E agora, após a palestra, em mais alguns dias ali, exatamente hoje, a Labdata trouxe óculos, trouxe toda essa experiência para conversar, tirar dúvidas, tanto na questão de formação, como eu dar o meu primeiro passo na minha empresa, no meu empreendimento. Eu sei que muitos de vocês pensam em empreender ou intraempreender dentro das empresas. A gente pode discutir isso com vocês e dividir, aí falar um pouquinho mais de linguagem, né, professora? Falar um pouco de estruturas, arquiteturas, organismos que estão por trás da Web3. Enfim, bater um bom papo. E, além disso, se vocês quiserem conversar um pouco mais, a gente deve ter uma live estendida, uma conversa técnica nas próximas semanas. É só acessar a BenQ no QR Code, o nosso site BenQ Play, e em qualquer um dos nossos canais, colocar Campus Party ou CPBR 14 e falar assim, quero falar um pouquinho mais, e convidaremos vocês para essa live. Eu agradeço. E agradeço a professora Alice, professora Alessandra, ao todo o Labdata. Obrigado, pessoal.